Bom dia. Estou achando que o pessoal não gostou muito do lanche do cafezinho da Fana. Bom dia, gente. Bom dia. Agora melhorou um pouco mais, né? Cada friozinho também faz dessas coisas, né? A gente fica meio que retraído, até um bom dia para sair, um pouco dificuldade. Mas enfim, que esse dia seja realmente muito bom, continue sendo muito bom. E muita experiência e aprendizado para todos nós. Tá? Nós vamos apresentar um estudo de caso. Não é um estudo de caso de tratamento magnético, especificamente. É um estudo de caso de uma sessão de sonambulismo, que é o tema que nós vamos estar falando aqui, tanto agora pela manhã quanto na parte da tarde. Nós vamos falar sobre sonambulismo. Então, são relatos de uma sequência de sessões de sonambulismo, onde estava sendo verificada a situação de um paciente. Quando a gente vai falar sobre sonambulismo, aqui até que nem tanto, porque são pessoas que já vêm lidando, estudando a respeito de magnetismo, mas quando a gente vai falar de sonambulismo no geral, as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas. O que é sonambulismo? Como assim? Uma sessão de sonambulismo? Porque geralmente a gente vai lembrar de sonambulismo nas questões daquelas pessoas que acordam no meio da noite, que caminham pela casa, que sentam na cama e falam uma porção de coisas intangíveis, enfim. Esse é o sonambulismo que geralmente as pessoas conhecem, mesmo no meio espírita. Quando se pega o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, na segunda parte, que vai tratar de fenômenos de emancipação da alma, geralmente aquele capítulo fica meio que nebuloso. Aconteceu comigo também quando eu fui ler aquilo pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. O capítulo fica meio que esquisito quando a gente lê aquilo e fica sem entender o que é que realmente Kardec estava querendo dizer quando falava de sonambulismo, porque só vem à nossa mente a ideia desse sonambulismo que ocorre comumente à noite, quando as pessoas estão no meio do sono e saem do estado de sono e entram no estado de sonambulismo. Geralmente a gente diz, fulano ele fala dormindo, ele não está dormindo, ele está em estado de sonambulismo. São dois estados diferenciados, que têm causas diferentes, porém são fenômenos que estão dentro de uma mesma classificação, que são fenômenos de emancipação da alma. São fenômenos revelados quando nós, seres encarnados, nós como espíritos, conseguimos nos desprender parcialmente e temporariamente do nosso corpo físico, fazendo com que isso gere uma diversidade de fenômenos que Allan Kardec vai estudar no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Dentre esses fenômenos está o sonambulismo. E aí, esse sonambulismo, que foi estudado primeiramente pelo Marquês de Puisseguir, ele descobriu de forma casual, vamos dizer assim, quando ele magnetizava um paciente seu, e de repente esse paciente entra num estado que para o Puisseguir, à primeira vista, parecia ser um estado de sono, só que diferente, porque quando a gente dorme, a gente não conversa, a gente não fala, mas aquele seu paciente estava num estado diferente, era um transe, mas que o Puisseguir nem os magnetizadores não chamavam de transe, chamavam de sono magnético, e que ele conseguia revelar conhecimentos extraordinários que estavam bem acima da sua capacidade intelectual. Porque esse paciente, ele se chamava Vitor, tinha 22 anos de idade e era um pastor de ovelhas analfabeto. Mas ele conseguia discorrer sobre sua própria doença, dar detalhes fabulosos da sua doença, da forma de tratamento que deveria ser exercido pelo magnetizador. E não só com relação à sua própria doença, mas com relação à doença das outras pessoas também. Isso é extraordinário. Quando a gente tem essa primeira informação,
E aí a gente volta lá para o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, a gente já consegue ler aquele capítulo inteiro já com outros olhos, com a outra visão. Porque se trata ali do sono magnético, de uma espécie de transe provocado através do magnetismo e que vai gerar um desprendimento do espírito com relação ao seu corpo físico, lhe dando percepções avançadas, porque são as percepções do próprio espírito. Não são as faculdades dos sentidos físicos, mas são as próprias faculdades da alma que ele coloca em ação, que ele utiliza, fazendo com que ele venha a ter sensações e percepções diferenciadas, avançadas. E esse sonambulismo ele pode ser utilizado como um recurso de ajuda dos tratamentos magnéticos, bem como em outros tipos de tratamento também. Os magnetizadores utilizavam, depois dessa descoberta do ICD, utilizavam sonâmbulos para lhes orientar os tratamentos magnéticos. Quando o próprio paciente era sonâmbulo, era ele mesmo quem orientava o seu próprio tratamento. Mas quando o paciente não era um sonâmbulo, o magnetizador se utilizava de outros sonâmbulos para que eles orientassem os tratamentos a serem realizados. É um recurso a mais, e que muitas pessoas demonstram. Quando, há algumas semanas atrás, quando Sônia e o pessoal ainda estavam organizando como é que seriam esquematizadas essas apresentações, ela mandou um questionamento para mim, dizendo que ela tinha interesse de apresentar alguns casos aqui da instituição que envolviam o sonambulismo, mas que tinham também um envolvimento desses pacientes com obsessão. E o questionamento dela era se era válido ela fazer essa apresentação. Mas lógico que era válido, e foi muito válido, que vai mostrar uma outra vertente do sonambulismo nos seus envolvimentos com a desobsessão. Pessoas em processo obsessivo que demonstram a faculdade de sonambulismo e em que eles conseguiram fazer a distinção, a separação, até onde vai ali a obsessão, onde ele está inserida ali a questão da mediunidade naquele paciente, e onde é que se pode ali distinguir o fenômeno de sonambulismo, o que não é fácil de se fazer, e eles conseguiram fazer essa distinção. Que geralmente nos centros espíritas, quando alguém chega com processo de sonambulismo propriamente, se alguém diz que em determinados momentos ele consegue sair do seu corpo físico, que ele vê coisas que não estão aqui presentes, que ele ouve coisas diferentes, que em determinados momentos essa pessoa se sente como se estivesse meio que fora de si, como se estivesse em um outro lugar, essa pessoa é logo taxada de obsediada. Já sai logo a classificação da doença a ser tratada, obsessão. E muitas vezes essas pessoas não têm nada de obsessão. Muitas vezes elas apenas são sonâmbulas. Não são doentes, não tem uma doença a ser tratada nem no centro espírita, nem no consultório de psiquiatria. Muitas vezes elas são portadoras de uma faculdade especial, normal, que faz parte do ser humano encarnado, que é essa capacidade de vez ou outra em determinadas situações é a capacidade de sair do corpo físico. Isso nós fazemos todas as noites quando a gente dorme, que se chama sono. Mas tem pessoas que têm uma capacidade específica que não é propriamente o sono, mas que faz parte da mesma classificação do sono, porque são também fenômenos de emancipação da alma. Essas pessoas são letárgicas, são catalépticas, são telepatas, elas são portadoras de dupla vista, elas são estáticas, são sonâmbulas, mas não são doentes, não são obsediadas por conta destes fenômenos. E a Sônia, com o pessoal, conseguiu fazer muito bem essa separação, até onde vai o sonambulismo, a mediunidade e a obsessão nesses pacientes.
Conhecemos casos inúmeros de pessoas que vão relatando quando a gente vai fazendo algumas palestras, e as pessoas vêm nos contar casos inúmeros. Pessoas que não sabiam o que tinham, na verdade, faziam tratamento, muitas vezes para desobsessão, mas que, na verdade, elas simplesmente tinham uma faculdade natural chamada sonambulismo ou dupla vista, mas que eram interpretadas como pessoas obsediadas. Vamos ao nosso caso de estudo. Foram sessões realizadas na nossa instituição. Eu fui o magnetizador. Nós estávamos utilizando uma sonâmbula, só que não dessa forma como está aqui na imagem. Aqui nós temos uma imagem típica do magnetismo clássico, onde está ali a doente, deitada, a sonâmbula em estado de transe sonambúlico, enquanto que o magnetizador lhe magnetiza e dirige a sua faculdade para que a sonâmbula consiga diagnosticar e orientar o tratamento relativo àquela paciente ali. Geralmente nós não fazemos com o paciente presente, mas estamos iniciando algumas experiências com o paciente estando ali no local e de preferência sendo tocado pelo sonâmbulo. Dessa maneira o resultado é muito melhor, a percepção é muito mais facilitada. Há uma necessidade que o sonâmbulo ele obtenha ou ele já tenha uma relação magnética com o doente que ele vai investigar. Nesse caso aqui, a relação magnética se faz de maneira automática. O paciente está presente, não só está presente, mas está tocando a mão do sonâmbulo. E isso automaticamente gera uma relação magnética, uma relação fluídica entre eles dois, que vai facilitar todas as percepções desse sonâmbulo. Quando o paciente não pode estar presente, há ainda essa necessidade de uma relação magnética. No caso, quando o sonâmbulo já conhece essa pessoa, quando essa pessoa a ser investigada é das suas relações, seja de trabalho na casa espírita ou como paciente, enfim, já há um conhecimento e alguma relação entre eles dois, e isso já gera um certo nível de interação fluídica que também vai facilitar a verificação do sonâmbulo, mas não tão facilitado como neste caso aqui presencial. O que vai se tornar mais difícil para o sonâmbulo, mas que não é impossível, é quando o sonâmbulo tem que verificar à distância uma pessoa que não é das suas relações, que não é do seu conhecimento. Como a Sônia mostrou algum caso aqui, foi através da foto. A foto em si, ela não gera uma relação fluídica, mas a foto vai facilitar uma identificação pelo sonâmbulo com relação àquela pessoa a ser investigada que lhe é desconhecida. Nesses casos, a gente geralmente pede que o paciente forneça um objeto de uso seu, particular, frequente. Ou seja, um objeto que tenha um determinado nível de impregnação magnética que, colocado na mão do sonâmbulo, vai gerar relação fluídica entre os dois, facilitando a verificação. São recursos que se pode utilizar, mas este aqui é o mais facilitado. O que mais vai facilitar as percepções do sonâmbulo com o seu paciente. Se não há essas condições, se o sonâmbulo tem que investigar alguém através de nenhum recurso, um paciente que ele desconhece totalmente, aí vai entrar em jogo os espíritos que vão ter que fazer essa ponte entre os dois. Porque tem que haver uma relação magnética entre o sonâmbulo e o investigado. Então, se não há um recurso magnético presencial através de um objeto qualquer, alguém terá que fazer essa ponte, e geralmente os espíritos vão fazer a ponte. Os espíritos que conheçam aquele paciente vão ter que fazer a ponte entre os dois, para facilitar, tornar possível as percepções. Lembrando desde já que, apesar de Sônia ter mostrado aqui
fenômenos evidentes de comprovação de tudo aquilo que o sonâmbulo estava relatando a respeito dos seus pacientes, nem sempre é assim. Quanto mais frágil essa relação magnética entre o sonâmbulo e o paciente a ser investigado, mais nós temos que verificar e analisar aquilo que o sonâmbulo está relatando, porque há uma probabilidade maior de erros. E não pensemos que os relatos do sonâmbulo são infalíveis, muito longe disso. Nós vamos ver na parte da tarde, analisar um pequeno texto de Kardec, onde ele fala a respeito disso. Nem sempre são infalíveis as percepções do sonâmbulo, que entram em jogo a sua própria maneira de pensar, os seus próprios preconceitos, seus próprios conhecimentos adquiridos na sua vida de relação e vigília, nos seus estudos diários, na sua vivência, enfim. Mas vamos ver o estudo de caso. Essa foi a primeira observação. Aí tem um diálogo. A parte em azul sou eu conversando com a sonâmbula, a parte em vermelho é a resposta que a sonâmbula vai nos dando. Então, pedi para ela, nós tínhamos terminado de verificar um outro paciente, pedi a ela então que retornasse em espírito ao salão de passes, porque era ali no salão de passes que nós fazemos este trabalho. Então, pedi a ela para voltar para lá e que ela fosse verificar um paciente chamado Josefa. E que eu gostaria que ela olhasse o organismo físico, que observasse a vesícula. Porque a paciente vinha sentindo algumas dores nessa região aqui entre o fígado e a vesícula, então a gente queria que ela observasse. E aí, lógico, a gente tem que dar um tempo ao sonâmbulo, primeiro para que ele consiga localizar, entrar em relação magnética com aquela paciente que não estava presente, mas era uma paciente da instituição conhecida da sonâmbula. Então, há uma relação magnética já facilitada entre as duas, mas precisava que a gente desse um tempo para que a sonâmbula conseguisse localizar a paciente onde ela estivesse, fosse na residência dela, em qualquer outro local onde a paciente estivesse, e depois dar um tempo para que ela consiga enxergar aquele órgão especificamente. Eu pedi especificamente para verificar a vesícula, até que ela disse, consigo ver. Eu pergunto então qual é o estado desse órgão, como é que você vê essa vesícula? Ela diz, está inflamada. Como podemos tratar? Aí ela já passa um tratamento magnético, concentrações ativantes com transversais ativantes. Essa sonâmbula especificamente, geralmente, quando ela falava a respeito de tratamento magnético, era sob a orientação de algum espírito. As percepções, o que ela conseguia ver, o que ela conseguia sentir dos pacientes, era a percepção própria dela. Mas quando ela relatava a respeito de tratamento, ela não conhecia de tratamento magnético, mas de forma muito básica. Então, ela não tinha um conhecimento para nos transmitir sobre tratamento. Então, geralmente, então, algum espírito ou lhe dizia, ou demonstrava a técnica, e ela então fazia a descrição para mim. Então, quando ela fala aqui concentrações ativantes com transversais ativantes sobre a vesícula, era uma orientação que ela captou de algum espírito ali que estava ao lado dela. Durante quanto tempo devo fazer as concentrações? 2 minutos de concentrações ativantes sobre a vesícula. Existe a possibilidade dela se curar só com o magnetismo? Aí eu fui mais além, a ideia do pesquisador, né? Tem a possibilidade dela se curar só com o magnetismo, sem precisar fazer cirurgia, sem precisar tomar medicamento? Sim. E aí eu fui mais além. Existe o risco dos cálculos, que a gente chama as pedras, né, da vesícula, dos cálculos se desprenderem e descerem pelo canal? Vou mostrar já uma imagem disso aí. Ela disse, não. Essa observação está no livro Manual do Estudante do Magnetizador, do Barão de Corte, quando ele diz dos riscos de se tratar pessoas com pedras nos rins, o risco dessas pedras se desprenderem e descerem pelo canal, que é o canal por onde passa a bile. Você pode explicar como o magnetismo vai agir neste caso? As pedras vão ser destruídas, não haverá riscos.
precisam concentrar, não temer a concentração. Nessa época aí, como magnetizadores, o grupo era de magnetizadores ainda iniciantes, havia um certo receio nas concentrações. O que a gente percebe quando a gente faz curso de magnetismo na nossa instituição todo ano, que a gente vai percebendo que as pessoas, se você pede para ela aplicar um passe, elas geralmente vão preferir fazer dispersões e ativantes. Poucas são aquelas que vão se aventurar em fazer maiores concentrações ou em fazer passes a uma distância maior, passes calmantes. Mais difícil ainda alguém querer usar o sopro. Então a gente vai incentivando as pessoas nas turmas mais recentes, de alguns anos para cá, a gente vem incentivando as pessoas que elas precisam ter cautela nas concentrações, mas que elas precisam concentrar quando é necessário. Que somente as dispersões vão curar pouquíssimos casos. Que há necessidade, na maioria dos casos, de entrar com concentrações fluídicas, apesar da cautela nessas concentrações e de verificar o momento exato, a sessão exata em que tem que se começar fazendo as concentrações, porque às vezes não dá para se fazer isso desde o primeiro passe. Então, percebendo as nossas dificuldades ainda, a nossa relutância em utilizar um pouco mais de concentrações, ela diz, precisa concentrar, não temam as concentrações. Está aí a imagem dos cálculos dentro da vesícula. A vesícula armazena a bile. Esse é o canal por onde a bile vai descer, está lá na outra imagem. O canal vai lançar a bile lá no duodeno, que é no início do intestino delgado. Então, há o risco dessas pedras, elas criam meio que uma aderência na parede da vesícula, mas que há alguns casos em que algum desses cálculos ou mais de um se desprendem e acaba descendo pelo canal, como está aí na imagem. Isso gera dores e problemas terríveis. Então, nosso receio era esse, começar a tratar com magnetismo ali aquela vesícula, e de repente, pelo tratamento, começar a se desprender ou se fragmentarem aqueles cálculos e ao descer por esse canal. E ao invés da gente estar ajudando, estaria piorando a situação, mas aí o que a Sonâmbula nos disse foi que não deveríamos temer, deveríamos fazer, porque as pedras poderiam ser destruídas dentro da vesícula. Um outro problema que a paciente apresentava, reclamava de dores na região do cóccix, que é lá no finalzinho da coluna vertebral. Pedi que ela verificasse o cóccix. E aí, novamente, a gente tem que dar um certo tempo, que pode ser alguns poucos segundos, ou pode ser um pouco mais do que isso, dependendo da necessidade, para que ela consiga fazer uma boa visualização. E o que ela respondeu foi, tem um centro, uma região de vermelho intenso, lá naquela região do cóccix. Perguntei, onde é que tem essa região de vermelho intenso? No centro, no finalzinho da coluna, no cóccix. Ela estava se referindo ao centro de força básico. E o cóccix físico? Pedi que ela tirasse a visão do centro de força e observasse realmente a questão da parte física da coluna. Como é que está o cóccix físico? Eu disse, não vejo nada no físico. Está tudo normal? Ela disse, fazer sopro ativante no centro de força básico, com transversais ativantes. E ela complementou com uma informação que nós não tínhamos perguntado. O fígado dela também está desarmonizado. Trabalhar com técnica conjugada, sopro com transversais ativantes. Conjugado, sopro frio e transversais ativantes ao mesmo tempo. Quando você sopra, você já dispersa com os transversais ativantes. Informação que a gente não pediu, mas ela já completou. Então, com relação ao cóccix físico, não havia nenhum problema, mas havia algo. O que a paciente sentia, na realidade, não estava no físico, estava no centro de força básico, que é na mesma região. Tem essa localização. Que se fizesse sopro ativante com transversais ativantes no centro de força. 15 dias depois, fizemos uma segunda observação. E aí já não tem mais um diálogo, apenas um resumo do que foi dito pela Sonâmbula. O centro de força básico está melhor, continuar com a mesma técnica.
Com relação à vesícula, teve pouco progresso, mas teve, continuar a mesma técnica. Uma dificuldade que a sonâmbula teve aí foi de enxergar os órgãos, para ela não foi fácil. Segundo o relato da sonâmbula, é como se do peito para cima houvesse uma espécie de névoa e ela não conseguisse enxergar bem os órgãos, mas depois ela conseguiu superar essa dificuldade, essa resistência. Ela viu um ponto escuro na mão esquerda da paciente. Disse que usasse técnica combinada também, sopro com transversais, só que calmantes. Soprar calmante, sopro freio, transversais calmantes ao mesmo tempo, e continuar trabalhando o fígado da paciente. 5 meses depois, vamos fazer a terceira observação, e esse tempo a gente foi tratando a paciente. E a primeira coisa foi a visão de um espírito perturbador lá da paciente, que lhe impediu de se aproximar da paciente para verificar melhor o problema. Isso às vezes acontece com o sonâmbulo. E a experiência do sonâmbulo, tanto quanto do magnetizador, vai facilitar muito nesses casos. Eu lembro que essa mesma sonâmbula, quando a gente foi fazer a primeira sessão de sonambulismo, a primeira experiência com ela, na primeira vez que ela se defrontou com um espírito, com um processo de obsessão da paciente, que ela chegou e disse: olha, tem muitos espíritos aqui obsessores, e ela não suportou, ela disse: eu não quero ficar aqui não, eu quero sair daqui. Então a gente pediu que ela retornasse para junto do corpo físico e fomos verificar um outro paciente. Na sessão seguinte nós tentamos novamente, e aí ela foi se acostumando, e depois para ela já não era problema nenhum a passar pelo meio daqueles espíritos, conversar até com eles, vê-los, enfim, para ela já não era nenhum problema fazer aquelas verificações dos casos de pacientes que estavam com certos problemas obsessivos. Então, para ela, nesse momento, foi um obstáculo ver aquele espírito ali. O espírito queria lhe impedir, sabia o que ela estava fazendo ali, queria lhe impedir de se aproximar da paciente. Isso lhe causou uma certa perturbação, uma certa resistência, uma dificuldade, que fez com que ela, no primeiro momento, não conseguisse verificar o que a paciente tinha. Então, o que nós fizemos? Paramos, fizemos uma prece e o obstáculo se desfez. Ou o espírito simplesmente saiu dali, ou foi retirado, ou mais, de qualquer forma, seja como for, já não oferecia mais obstáculos para a visão da sonâmbula. E aí o que ela nos disse? Coronário e frontal da paciente estão descompensados. O emocional abalado reflete o físico. Gástrico e esplênico desarmonizados. O esplênico parece querer ficar equilibrado e puxa, entre aspas, a energia do gástrico e genese. As desarmonias do centro de força causam descompensações nos órgãos do corpo. Então a gente vê que a sonâmbula, ela não apenas conseguia verificar aspectos físicos da doente, mas também aspectos emocionais, aspectos espirituais, e às vezes vai bem mais longe do que isso, com informações bem mais detalhadas, minuciosas. Ela está entrando numa depressão. E aí eu coloquei entre parênteses estado depressivo, que quando ela disse depressão, para mim aquela paciente não entraria em depressão. Pelo menos à primeira vista, porque era alguém das nossas relações, a gente conhecia muito bem essa paciente pelos tratamentos. À primeira vista não estava entrando em uma depressão, não poderia ser uma depressão que eu estaria entrando. Então a sonâmbula disse depressão, eu coloquei entre aspas, como que fazendo uma correção de estado depressivo, são coisas diferentes. No estado depressivo, qualquer pessoa pode passar em diversos momentos da vida, quando perde um emprego, quando um familiar desencarna, quando você está passando por um problema mais sério, até mesmo o problema da doença que ela estava vivenciando ali. Poderia levar a um certo estado de tristeza que caracterizaria um estado depressivo, mas não propriamente uma depressão, que é algo muito mais grave, muito mais profundo, muito mais persistente. Então, eu fiz uma correção ao que a sonâmbula diz,
mas na verdade é que, algum tempo depois, a paciente entrou em depressão grave. A sonâmbula estava correta, ele estava errado. A sonâmbula disse: não há uma fadiga fluídica, porém ela está com estresse e precisa cuidar do corpo e do espírito e entrar em tratamento. Porque aquela primeira parte do tratamento ela tinha terminado. Apesar da sonâmbula ter dito que o magnetismo seria capaz de destruir aquelas pedras da vesícula, mas em realidade nós não conseguimos, ineficiência dos magnetizadores, não conseguimos realizar isso. A paciente acabou fazendo a cirurgia, fez a extração da vesícula, depois ficou algum tempo ainda em tratamento só por recuperação pós-cirúrgica. Depois ela retornou ao tratamento nessa observação, que foi feita 5 meses depois da segunda observação. Então ela precisaria dar uma parada na aplicação de passos, porque essa paciente também era magnetizadora, e receber pelo menos 2 passos por semana. E foi isso que a gente fez com ela. Ela passou a receber 2 passos por semana, suspendeu as atividades de magnetismo que ela realizava, precisava realmente se tratar. E a questão dali está falado que foi visto, acho que na outra observação, um ponto negro na mama. Ela realmente depois detectou um cisto que existia na mama esquerda e chegou inclusive a fazer uma cirurgia para retirar. 6 semanas depois dessa terceira observação, foi feita uma quarta, onde a sonâmbula disse: sinto algumas desarmonias no centro de força cardíaco. O esplênico ainda continua desarmonizado, mas está melhor. Eu sinto queimar o centro de força coronária e frontal. Queimar entre aspas. Era essa a sensação que a sonâmbula tinha com relação ao centro de força da paciente, coronária e frontal. Quanto à cirurgia na mama, nesse período aí a paciente ela vinha reclamando de dores. Já depois de ter feito a cirurgia, depois da cicatrização, ela vinha sentindo dores ainda no mesmo local. A sonâmbula detectou como se houvesse queloides na cicatriz, e tivesse formado queloides lá na parte interna. A vesícula continua com as pedras, está melhor do que antes, apesar dos cálculos estarem no mesmo tamanho. Que era aí onde a gente tivesse uma atuação melhor, uma capacidade maior para atuar através do magnetismo, nós teríamos conseguido resolver essa questão sem que ela precisasse fazer cirurgia para a retirada da vesícula. Eu lembro de um caso que foi apresentado no 4º encontro de magnetizadores na cidade de Pelotas. Foi um companheiro nosso lá da nossa instituição. Ele fez tratamento do sobrinho dele de 2 anos de idade. Ele fazia na casa dele, na residência, tratamento magnético. O sobrinho tinha um outro problema lá relacionado ao sangue. Não me recordo agora o nome da doença. E tinha também cálculos na vesícula. Se eu não me engano, um cálculo apenas na vesícula. A criança de 2 anos de idade. Isso comprovado através de mais de um exame. E ele começou a fazer o tratamento, fazendo concentrações ativantes na vesícula para a destruição dessa pedra, desse cálculo. E depois de algumas aplicações, foi feito um novo exame e detectou-se que a pedra estava bem maior, que a pedra tinha crescido. O médico não acreditou, fez o segundo exame que detectou a mesma coisa, o cálculo estava bem maior. E ele continuou fazendo a aplicação magnética. E depois de algum tempo, foi feito um novo exame e não havia mais pedra nenhuma. O médico não acreditou, fez o segundo exame, novamente a mesma coisa, não havia mais pedra nenhuma. O porquê da pedra ter crescido e crescido de forma tão rápida, a gente não sabe. É provável que tenha sido um efeito da própria aplicação magnética. Não sei como, mas a pedra primeiro cresceu e depois simplesmente ela se autodestruiu. E logicamente aquilo deve ter saído de alguma forma pelos processos naturais do organismo.
deve ter, não sei, biopó. De alguma maneira aquilo foi eliminado pelo próprio organismo físico, mas a comprovação pelos 2 exames é que, primeiro, ela cresceu, depois simplesmente ela desapareceu, não estava mais lá. Mas nesse caso nós não conseguimos esse mesmo resultado, o paciente fez a cirurgia para retirar. As dores que ela sente desde ontem, aí é uma reclamação da paciente, a sonâmbula relatou, as dores que ela sente desde ontem, mais ou menos na região do estômago até o baço, que a paciente ficou preocupada se não era algo mais grave, são gases, na verdade, devido a uma alimentação inadequada. E aí vai a recomendação para ela, deve ser mais paciente, ela vai ficar bem, não vai demorar para voltar a aplicar passes. As energias estão bem melhores do que antes, mas ainda não deve receber o TDM3. Como ela entrou em depressão, ela estava fazendo tratamento através do TDM, estava no nível 2, e ela disse que não passasse ainda para o 3, permanecesse do 2, mas que cuidasse da alimentação e tivesse certos cuidados, porque ela estava passando por um pós-cirúrgico. Nada de exageros físicos nem alimentares para que não ocorram dores. Então a gente vai vendo como pode ser útil o reforço do sonambulismo. Quando bem direcionado, quando bem utilizado, como diz Kardec, o sonambulismo, a prática do sonambulismo, ela deve ter uma finalidade útil e séria. Porque é algo realmente muito sério, nós estamos mexendo com o psiquismo de uma outra pessoa, que é algo muito delicado. E que se não soubermos como utilizar este recurso, podemos prejudicar a pessoa. Podemos causar prejuízos ao seu psiquismo. Mas é algo que precisa realmente ser bem estudado, porque existem sonâmbulos nas casas espíritas. Existem pessoas que são portadoras de dupla vista nas casas espíritas. E muitas vezes estão passando por tratamentos desobsessivos sem necessidade. Porque elas não têm um problema a ser tratado em realidade. Elas precisam de orientação. Nós conhecemos uma pessoa lá na nossa cidade, em Aracaju, espírita há muitos anos, e ela tem horror de participar de reunião mediúnica. Tem horror. Ela criou um trauma, uma ojeriza com relação a reuniões mediúnicas, não quer participar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ela é sonâmbula. Só que o dirigente da reunião mediúnica que ela participava não sabia que ela tinha sonambulismo, nem ela própria também não sabia, e as orientações que foram dadas para ele nas reuniões mediúnicas lhe criaram um grande problema, um trauma. Olha só, na reunião mediúnica ele começava a entrar em transe, só que não dava comunicação nenhuma, porque não era transe mediúnico, era transe sonambúlico. É uma faculdade anímica, não é uma faculdade mediúnica. Então não é uma faculdade a ser utilizada pelos espíritos para a psicofonia. É um transe anímico. Só que nem ele sabia, ele achava, simplesmente ele se apagava durante a reunião. O dirigente não sabia que aquilo caracterizava um transe anímico, sonambúlico, lidava aquilo como se fosse algo anormal. Então dizia o tempo inteiro para o coitado do indivíduo: você precisa ficar de olhos abertos, você tem que ficar acordado durante a reunião. Para o dirigente, ele estava dormindo. Como não tinha nenhuma comunicação, então não era mediunidade. Mas como ele não dava nenhuma comunicação, ficava ali em transe, para o dirigente ele estava simplesmente dormindo. Você não pode dormir na reunião mediúnica, você tem que ficar acordado, tem que ficar de olho aberto, e o coitado não conseguiu fazer isso. Só que, quando ele pegava o carro e ia dirigir para casa, no carro ele ia meio que entrando em transe, o que era extremamente perigoso para ele estar dirigindo. O transe que não era permitido ele realizar na reunião mediúnica ia acontecendo espontaneamente quando ele estava dirigindo, voltando para casa. Então ele chegava em casa se sentindo muito mal, porque ele ficava no maior esforço de se manter alerta no trânsito, na direção do carro. Chegava em casa, ele sentia muito mal-estar por este esforço,
o espírito tentando sair do corpo, ele tentando reter-se ao mesmo tempo no corpo. Chegava em casa, sentia-se muito mal, passava a noite mal. Foi o que aconteceu. Eu não quero mais saber de reunião mediúnica. E criou realmente um trauma. O Rogerino tem que ir lá para cá, isso já faz muitos anos. Ele não quer saber de reunião mediúnica. E eu já disse para ele: você não é médium, você é sonâmbulo. O problema é que seu dirigente não sabia disso, não sabia como lhe orientar. Porque nem ele nem você sabiam que você não é médium, você é sonâmbulo. Cheguei a propor a ele uma experiência: nós vamos fazer uma experiência só. Eu vou lhe magnetizar e vou lhe colocar em estado sonâmbulo. Você vai ver que não é nada demais, que não vai lhe causar prejuízo nenhum, que é uma faculdade, é um talento que Deus lhe deu que você está enterrando, você podia utilizar, mas você não quer usar. Então eu lhe proponho fazer uma experiência só com você. Se você não gostar, não tem problema, mas você vai ter a oportunidade de ver. Você tem uma faculdade que é natural, que você pode usar em benefício seu e das outras pessoas, e que não vai lhe causar prejuízo nenhum. Como ele é meio avesso ao magnetismo, então ele nunca tocou a ideia de colocar o estado de transe. Então ele não quis saber também de sonambulismo. Eu não consegui vencer a resistência, o trauma dele, que ele tem aí para estado de transe. Então, para ele é uma coisa dolorosa. Tem outras pessoas que têm dupla vista e não sabem que tem dupla vista. Tem pessoas que às vezes estão fazendo determinada coisa, até mesmo dentro de casa. Estão fazendo as coisas, os afazeres domésticos, e às vezes se sentem como se estivessem uma outra realidade. E aí, lógico, se você procurar um psiquiatra, você vai ser medicado. Porque o medicamento ele vai agir no seu sistema nervoso e vai dificultar essa saída do corpo. Ele vai dar um resultado, apesar de trazer efeitos colaterais horríveis, e de não resolver a questão, porque não é uma doença. Nós estamos tratando lá na instituição uma jovem senhora. Ela deve ter, não chega a ser senhora não, uma jovem mesmo, uns 35 anos de idade. Desde cedo, desde os 10 anos de idade, que ela tem uma faculdade mais ou menos assim. Ela faz os afazeres domésticos, faz as coisas em casa, e se sente meio que fora da realidade. Ela faz meio que de maneira automática. Muitas vezes ela não percebe o que está fazendo, que ela está lidando com um fogão, que ela está lavando os pratos, que ela está limpando a casa. Ela não percebe fazendo essas coisas. Faz de maneira automática, mas que ao mesmo tempo é como se ela tivesse uma outra realidade, como se estivesse fora de si. E isso, há 10 anos atrás, lhe gerou um processo depressivo. Ela chegou na instituição, não nos contou todos os detalhes de imediato. Ela chegou lá para tratar a depressão. Tenho depressão há 10 anos, queria tratar. Como nós fazemos um acompanhamento todas as semanas com essas pessoas em tratamento, porque elas nos dizem em que nível está ficando esse tratamento, o que está melhorando, o que não está melhorando. Então, a pessoa vai tendo oportunidades depois de nos contando novos detalhes. Então, o primeiro detalhe era ela tinha uma depressão há 10 anos, queria tratar. Depois nós fomos descobrindo como é que surgiu essa depressão. A depressão surgiu porque ela se achava uma pessoa anormal, diferente das demais, porque ela se sentia meio que ausente de si mesma de vez em quando. Esse processo de libertação do corpo, de desprendimento do corpo, que já acontecia desde criança nela, chegou a gerar nela um processo de depressão. Pessoas diziam a ela: você precisa ir a um psiquiatra para tratar isso. E ela sempre ficou relutante com relação a isso e nunca procurou um profissional da saúde para contar sobre isso. Ela contou sobre a depressão. Mas ela disse: eu não quero tomar remédio para isso. Só que ela não sabia o que ela tinha. Mas aquilo a incomodava demais. Porque ela se sentia uma pessoa diferente, uma pessoa anormal. Mas eu devo ser louca. Porque como é que eu faço as coisas em casa e não percebo que estou fazendo nada? Como se eu não estivesse aqui.
Então, todas as vezes que aquilo acontecia, para ela era terrível, que ela se sentia mais diferente e mais anormal. Até que ela chegou na nossa instituição, onde se estuda sobre magnetismo. E quando a gente estuda magnetismo, a gente compreende o espiritismo muito melhor. Coisa que às vezes a gente não entende muito bem no espiritismo, às vezes fica meio que nebuloso aquele entendimento. Com o estudo do magnetismo, as coisas ficam bem mais fáceis de se entender. Inclusive, quando você estuda magnetismo, entender o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos é super fácil. Se os magnetizadores clássicos, que existiram antes do surgimento do Espiritismo, lessem aquele capítulo que Kardec entendeu, eles entenderiam de pronto tudo que está ali escrito. Para eles seria muito fácil, porque eles lidavam cotidianamente com o livro letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase. Nós que somos espíritas, que sabemos da existência da alma, que sabemos que a alma pode se desprender do corpo, temos uma grande dificuldade de entender aquele capítulo. Conseguimos entender muito melhor quando a gente vai estudar sobre magnetismo. E aí ela chegou na nossa instituição, onde se estuda espiritismo, magnetismo, sonambulismo. Então ela foi na semana seguinte, contando esse detalhe, então a gente descobriu qual era realmente a causa da depressão dela, que era o fenômeno de emancipação da alma, não propriamente o sonambulismo, porque o sonambulismo requer um transe em um nível específico, profundo. O dela não, era muito leve, tanto é que não interrompia suas atividades normais no dia a dia. Mas nós fomos então explicando para ela o que era aquela faculdade, que aqueles sintomas que ela tinha, que ela não era doente, que ela tinha toda a razão, ela não era uma pessoa anormal. Ela era diferente de muita gente que não tem aquilo, mas não era anormal. Que aquilo realmente não era uma doença. Que ela tinha uma faculdade normal quando o espírito dela conseguia se desprender do corpo. Restava a gente começar a investigar e descobrir por que ela fazia isso com ela mesma. Por que em determinados momentos, quando o normal seria ela estar aqui por inteiro, ela estava meio que ausente. Começamos então a investigar, conversar com ela e fomos detectando que aquilo era meio que uma espécie de fuga da sua própria realidade. Fomos investigando nas conversas, nas entrevistas semanais, nos diálogos, fomos verificando que em certos momentos, por algumas questões íntimas, ela buscava fugir da sua própria realidade, se ausentava até onde era possível do seu corpo físico, só que de forma não voluntária. A fuga da realidade era voluntária, mas o desprendimento do corpo era involuntário. Tratando-se essas questões, lhe orientando a respeito da sua faculdade de desprendimento, e o tratamento magnético que foi sendo feito, foi se superando tanto a depressão, como foi se superando esses desprendimentos, foram deixando de ocorrer, nunca mais ocorreram, bastante tempo. E suas questões íntimas foram sendo resolvidas através do esclarecimento da doutrina espírita. E aí a gente vê que teve razão o espírito Kinneman, quando ele ditou na Sociedade Espírita Parisiense, a Kardec, um texto lá falando sobre magnetismo e espiritismo, quando ele diz que o magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbada para a saúde moral e material da humanidade futura. Então a gente vê que esse espírito ele tinha realmente razão, que nós conseguimos aí tratar pelo magnetismo a sua depressão, conseguimos orientá-la com relação àquelas ausências, entre aspas, que ela tinha, e através do estudo, da orientação do espiritismo, ela foi conseguindo resolver suas questões íntimas para que ela realmente permanecesse aqui como ela deveria estar. Então, junto ao magnetismo e ao espiritismo, foi possível superar as suas deficiências. Aqui nós temos um relato de um outro sonâmbulo,
uma sonâmbula, na verdade. É só um pequeno trecho de uma experiência que nós fizemos com ela, e que ela foi nos relatando o que ela estava sentindo naquele momento. Procuramos levá-la ao trânsito mais profundo que ela conseguia ir. E em determinado momento, eu perguntei: onde é que você está? Ela disse: estou dentro da minha mente. A resposta já é bem intrigante. Como assim? Dentro de mim. Porque ela respondeu. Você se percebe fora do seu corpo. Quando a gente vai fazer um trabalho com os nossos sonâmbulos, que nós temos uma reunião mensal, normalmente somos 3 sonâmbulos trabalhando com 3 magnetizadores. É uma reunião sonambúlica, na verdade. Os sonâmbulos ficam deitados nas macas, porque é muito mais cômodo para eles. E há um diálogo com esses sonâmbulos e há uma investigação com relação à situação e ao tratamento de alguns doentes da nossa instituição, como foi o caso dessa paciente que acabei de mostrar ali os resultados. Então nós vamos, através daqueles 3 sonâmbulos, verificando a situação de vários pacientes, mas algo que eu particularmente sempre gosto de fazer com o sonâmbulo no início do transe, até para fazer uma avaliação daquele nível de transe e perguntar onde é que ele está. E às vezes o sonâmbulo diz: não sei, eu estou em algum lugar aqui, mas eu não sei onde é. E você está fazendo o que aí? Daí eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Então volta para cá e vamos fazer o trabalho. Acontece muitas vezes isso com o sonâmbulo no início do trabalho, inexperiente, ainda com pouca experiência, quando ele se desprende simplesmente do corpo, ele parte. E nem ele próprio sabe dizer que lugar é aquele que ele está ali vendo. Às vezes a gente pergunta: você está vendo alguém ao seu lado? Tem alguém junto com você? Às vezes ele diz: eu estou vendo, tem alguém comigo. Então pergunta para ele: o que é que você está fazendo aí? E o sonâmbulo nos diz. Às vezes ele vai para um hospital na espiritualidade, às vezes ele vai participar de experiências que estão sendo realizadas na espiritualidade, no espiritual. Às vezes ele vai acompanhar ao tratamento de alguém lá espiritual e ele é levado para lá para que ele observe e possa nos relatar como aprendizado para nós, uma experiência que está sendo realizada lá, seja de tratamento, seja de pesquisa, e ele nos traz o resultado, as informações para o nosso aprendizado do lado de cá também. Como muitas vezes os sonâmbulos também dizem que ali no nosso ambiente de trabalho, na nossa reunião sonambúlica, às vezes tem diversos espíritos aprendizes que vão para ali para aprender com as experiências que nós encarnados estamos realizando. Lógico, para eles, ali são as experiências do aprendizado mais básico, onde eles estão aprendendo como é que ocorre o processo de transe, a interação do magnetismo do magnetizador com o magnetizado, as percepções do sonâmbulo, como é que se dá. São detalhes os mais variados que eles também vão ali e vão aprender, assim como nós também vamos aprendendo com estas mesmas experiências. Então, às vezes eu pergunto: tem alguém que você tem? Então, pergunta para ele o que você foi fazer aí. Às vezes ele diz: eu não estou vendo, mas eu sei, eu percebo que tem alguém aqui. Mas ele não enxerga quem está ali. Outras vezes ele diz: não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tá, então volta para cá e vamos dar continuidade ao trabalho como a gente organizou. Então, às vezes eu pergunto isso, outras vezes eu pergunto: você consegue se enxergar fora do corpo? E aí ele diz: consigo. Em que lugar você está? Em que posição você está? Você está aqui no salão? Estou. Em que posição você se encontra? Eu estou do seu lado, então eu estou do lado do meu corpo. Você consegue ver o seu corpo físico deitado? Tem sonâmbulos que conseguem, tem outros que não conseguem. Isaías eu vejo, mas é como se fosse algo meio que nebuloso. Eu vejo como se fosse uma mancha. Eu não consigo ver os detalhes do meu corpo, mas eu vejo ele, mas não com os detalhes. Às vezes também eu pergunto: você consegue me ver? Às vezes ele consegue ver, outras vezes ele diz que não. Então nós perguntamos: onde é que você está? Dentro da minha mente. Como assim? Estou dentro de mim. Você se percebe fora do seu corpo? Eu me percebo dentro de mim, na minha alma.
há um nível de coesão do meu espírito. O meu corpo é menos importante agora. E a alma se sente leve. Um erro aí na digitação. E a alma se sente leve. Para ela, naquele momento, para a sonâmbula, naquele nível de desprendimento que estava, o corpo para ele era um detalhe. Importante, mas era um detalhe. Ele era o menos importante. Quando eu perguntei se ela percebia o corpo, para ela não tinha importância ela perceber aquele corpo. Ela se percebia em si mesma, na sua própria alma. O que você vê ao seu redor? Ninguém. A minha alma está só, eu estou sozinha. Em que lugar você está? Estou comigo mesma, dentro da minha própria alma, sentindo a mim mesma. É um estado diferente. Quando nós terminamos essa sessão, fechamos, quando nós fomos conversar com ela em estado de vigília, ela foi me explicar o que é que ela estava sentindo nesse momento. O desprendimento do corpo, ele se dá de forma gradual e em níveis. Nós somos um espírito, um perispírito, um corpo físico. Mas o perispírito ele é extremamente dinâmico. Ele é tão dinâmico que ele tem que se ligar a algo que é imaterial, que é o espírito, e ao mesmo tempo ele tem que se ligar a algo que é extremamente denso, que é o nosso corpo físico. Então o perispírito ele é bem complexo, muito mais complexo do que o nosso corpo físico. Aqueles que estudam a anatomia, a fisiologia do corpo físico, que estudam em detalhes, aos níveis mais profundos e mais detalhados, sabem a complexidade que é o funcionamento do corpo humano. Mas o perispírito, ele tem complexidades muito maiores do que o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele participa aqui dessa dimensão material, física. Mas o perispírito, ele tem que se ligar, ele precisa ser, por um lado, extremamente denso para conseguir se ligar ao corpo, mas por outro lado ele precisa ser extremamente sutil para se ligar ao espírito, para poder fazer esse encadeamento, essa ligação do espírito ao corpo. E esse perispírito, nos desprendimentos, nos estados de emancipação da alma, ele pode se fazer em fases, em níveis diferenciados, onde o mais fácil, primeiro, é esse desligamento em relação ao corpo físico. Quando isso ocorre, vem os níveis superficiais de transe. Isso vai ocorrer em certos estados hipnóticos, isso vai ocorrer em alguns estados de desdobramento, quando há um desligamento do corpo físico. Mas há uma porção, não sei se você pode usar bem esse termo, bastante densa do perispírito, que é a região do pletério, que é a região que se liga ao corpo material, ao corpo físico. O perispírito ele pode desprender-se dessa região, dessa porção do pletério, e isso vai ocasionar um transe bem mais profundo, com percepções bem mais detalhadas e mais apuradas por conta do sonâmbulo. As partes, estou usando termos dessa maneira porque eu não sei que termos usar com relação a esses níveis vibratórios do perispírito. Então isso pode ser deixado de lado, pode ser ocasionado um desprendimento do perispírito, deixando essas porções mais densas, esses níveis, essas vibrações mais densas, ele vai desprendendo-se, ficando apenas com as vibrações mais sutis do próprio perispírito. E há um nível extraordinário de transe, onde o espírito se desprende do próprio perispírito. Lógico que é um desligamento parcial e é temporário, não é definitivo, não é total. Total é ocasionado pela morte. É um fenômeno de emancipação da alma. Então ele consegue o espírito se deslocar do próprio perispírito. E aí, logicamente, as percepções dele vão ser extraordinárias. As sensações vão ser indescritíveis mesmo, porque ele não vai saber descrever as sensações, porque são sensações experimentadas pelo próprio espírito, que nós não vamos ter vocabulário no nosso meio para expressar, para falar sobre isso.
Essa sonâmbula, ela chegou num nível que não é este, mas é um nível bem avançado de transe, onde níveis vibratórios mais densos foram deixados para trás, ela foi desprendendo-se, permanecendo o espírito ligado mais fortemente apenas aos níveis vibratórios mais sutis do seu perispírito, lhe dando percepções avançadas com relação a si mesmo e à própria alma. Para ela, a localização física, percepção de corpo físico, para ela aquilo era apenas meros detalhes, mas que naquele momento não tinha importância alguma para ela. Era ela consigo mesma, era a percepção da própria alma em si, apesar de ainda estar ligada em parte ao seu perispírito. A sua sensação era de estar com si própria, num estado bastante diferente. E aí as percepções são realmente avançadas desse espírito, quando tem que relatar algo. Como nesse caso aqui, com a experiência que nós fizemos, que não tinha o objetivo de verificar doença de ninguém, de nenhum dos pacientes, então nós não fizemos esta verificação. Mas as percepções da paciente foram bastante avançadas. Continuando, eu perguntei qual a sua sensação interior. Ela disse que a princípio a sensação foi ruim, mas quando ela chegou naquele estágio, então ela começou a se sentir muito bem, porque chegando naquele estágio foi ruim, porque ela teve que atravessar, ver, sentir, vivenciar dores, cenas, visões sobre ela mesma, me desnudando, me reencontrando como um ser espiritual. Agora estou aqui comigo mesma, e a sensação dela, segundo ela, era uma sensação muito boa. Se sente bem agora? Sim. Perguntei se ela conseguia me ver ou me perceber. E ela disse: você é um espectro longínquo. É mais uma sensação do que qualquer outra coisa. Alguns sonâmbulos, às vezes, quando eu faço essa pergunta, quando eu pergunto, você consegue ver seu corpo físico? Geralmente eles veem o corpo como se fosse uma forma grosseira. Quando a gente está aqui no corpo físico, como no caso de Jacó, se acha a coisa mais linda. Mas quando fora do corpo físico, que aí tem a sensação de leveza, de bem-estar, de sutilidade do espírito, sem a ligação mais forte com aquele corpo denso, quando ele olha para o corpo físico, vê como se fosse uma forma grosseira, porque é algo muito denso. Interessante é que quando a gente está aqui, a gente não quer desencarnar, não quer se liberar, deixar esse corpo para trás. Mas quando a gente está fora do corpo, a gente percebe que as sensações são outras, são sensações avançadas. Então, às vezes eu pergunto também se você pode me ver um magnetizador, e alguns sonâmbulos conseguem ver nitidamente. Outros veem como se fosse uma vibração. Às vezes eles sentem dificuldade de encontrar uma palavra, uma terminologia adequada para descrever o que está sentindo. Nesse caso aqui, ela teve dificuldade de dizer o que é que realmente estava percebendo ao olhar para mim. Então vejo como se fosse um espectro longínquo. É mais uma sensação, ou seja, eu sei que você está aí, eu me sinto aí ao lado do meu corpo, mas é algo que eu não vejo, que eu não percebo de maneira direta. Mais uma sensação que qualquer outra coisa. Você consegue perceber eu tocando a sua pele? Aí eu toquei com a ponta dos dedos, se eu não me engano, no braço, no ombro dela. E ela diz assim: você tocou o meu sistema nervoso. Ela disse: ela não sentiu tocando o braço. Você tocou o meu sistema nervoso. Não sou eu que estou aí. Porque o corpo não somos nós somos o espírito. Não sou eu que estou aí. Eu sinto nos dois braços ao mesmo tempo, mas o toque é só no braço esquerdo. Como se você estivesse tocando em dois lugares ao mesmo tempo. Ela sentiu que o sistema nervoso foi sensibilizado, mas só isso fisicamente falando que ela percebeu. Mas a sensação toda estava, na verdade, no espírito.
E depois do sonambulismo, nas descrições que ela foi me fazendo, aí ela então resumiu: foi libertador. Por um momento eu não era fulano, ela disse o nome dela. Eu não era a sua sonâmbula naquele momento. Eu era eu. O espírito em si mesmo, a alma. Sem interferência do corpo, sem interferência pelo menos das sensações mais grosseiras proporcionadas pelo corpo e pelo perispírito. Eu era eu. Por isso que ela disse a todo instante, eu estava em mim mesma. Eu estava dentro de mim. Que ela sentia simplesmente a ela, como ela era como espírito. Ela chegou a dizer: não é que essa experiência vai mudar a minha vida daqui para frente, mas agora eu sei quem é que eu sou. Agora eu sei que eu sou um espírito. Isso também faz lembrar as experiências no Antigo Egito, quando os sacerdotes que conheciam muito bem a respeito de sonambulismo, desprendimento da alma, conheciam muito bem a respeito de magnetismo, eles tinham esses conhecimentos. Quando alguém procurava o sacerdote querendo entrar naqueles conhecimentos espirituais, se tornar um iniciado nessas artes, a primeira experiência que o sacerdote fazia com aquele ingresso era colocar no estado de transe e fazê-lo experimentar-se como uma alma, como um espírito fora do corpo físico, para que ele tivesse a certeza de que ele era um espírito. Seria diferente de dizer para ela: você é um espírito que pode se desprender do corpo. Isso seria teoria. Mas o sacerdote, ele fazia com que o indivíduo se percebesse na prática como sendo um espírito que naquele momento estava fora do corpo físico. Então ele magnetizava, lhe colocava em estado de transe sonambúlico, ocasionava um desprendimento da alma, e aí ele se percebia fora daquele corpo físico, desligado do corpo físico. E os egípcios tinham esse conhecimento, mas não conseguiam fazer essa interpretação da capacidade que o ser humano tem de emancipar-se parcialmente, temporariamente do seu corpo físico, interpretava isso como sendo o fenômeno da morte. Então o sacerdote dizia que levou aquele iniciado ao mundo dos mortos e lhe trouxe de volta à vida. E esses relatos foram colocados no que se diz que é o livro escrito mais antigo do mundo, que é o livro dos mortos. Mas que em realidade não é sobre morte que ali fala, não só sobre morte. Ali fala sobre fenômenos de emancipação da alma, fenômenos de sonambulismo. Eles englobavam tudo isso como sendo o fenômeno da morte. Então, o iniciado não tinha mais dúvida. Não precisava ninguém dizer que ele tinha uma essência imaterial. Ele tinha sentido e percebido aquela realidade. Ele teve aquele contato consigo mesmo. Agora ele sabia: eu sou um espírito que vive na carne. Essa percepção que nós espíritas não temos como experienciar todo mundo dessa forma, mas é uma convicção que todos nós espíritas deveríamos buscar, seja através da teoria, seja através da pesquisa, seja através das experiências práticas, seja como for. Nós desenvolvemos dentro de nós a convicção de que nós somos espíritos. Quando cada um de nós tiver essa convicção firme dentro de nós mesmos, a nossa vida e a vida do planeta será outra coisa. A matéria não vai ter mais tanta importância para nós. As dores já não vão doer tanto. A busca da verdade será muito mais fácil. As coisas materiais são necessárias, mas já não vão ser mais buscadas com tanta avidez por nós. Então já não nos causarão tanta dor, tanto sofrimento.
E como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o apego à matéria é um dos maiores entraves ao progresso do espírito. E nós nos apegamos à matéria porque não temos ainda certeza que somos seres espirituais. Quando tivermos essa certeza, nosso ponto de vista mudará completamente, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. E isso terá uma influência moralizadora sobre a humanidade, quando nós desenvolvermos a convicção de que nós somos espíritos. E o sonambulismo, como disse Allan Kardec, é a prova da existência da alma. Quando um sonâmbulo consegue desprender o seu corpo físico e ir a um local distante, que ele nunca conheceu, nunca ouviu falar, ele se sente estando lá presente, descreve com os maiores detalhes aquele ambiente que ele nunca viu, nunca ouviu nenhum relato, que pode ser comprovado que ele está realmente descrevendo o ambiente correto. Diz Kardec, não foi o corpo físico dele que foi até lá. O que então, senão a alma? E isso prova a existência da alma. Então, o sonambulismo, a gente viu o quanto era importante para Allan Kardec. Porque, através da mediunidade, nós podemos estudar o espírito desencarnado. Através do sonambulismo e demais fenômenos de emancipação da alma, nós podemos estudar o espírito encarnado. Bom, por enquanto, nós vamos ficar aqui. Aí está o nosso e-mail, o e-mail do Jornal Vórtice também, para quem ainda não receba e queira receber o Jornal Vórtice sobre magnetismo, quem queira trocar ideias a respeito, tá bom? Por enquanto, ficamos por aqui, mais tarde a gente resolve.